Com muita alegria eu quero cumprimentar todos os queridos e amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou muito grato a Deus por esta oportunidade de nós estarmos falando de mais uma vez da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje iremos estudar a lição de número 12, dia 21 de março de 2021. A urgência do discipulado. Iremos aprender hoje nesta lição sobre a importância do discipulado dentro da igreja. O texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. A verdade prática. Chamamos de discipulado na fé, o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então, a necessidade de hoje de se formar discípulos para o reino de Deus, para a obra de Deus. O ensino bíblico mostra que é necessário que haja alguém experiente e idôneo que ensine as pessoas dispostas a aprender com objetivo de atingir a estatura de varão perfeito. É necessário que tenha uma pessoa específica, que seja idônea, que seja capaz de ensinar os mais novos a aprender, a caminhar na palavra de Deus. Então, meu querido, na fé cristã, a relação entre o mestre e o discípulo é atemporal, é passageira, não é a todo o momento. Jesus, quando caminhou aqui nesta terra com seus discípulos, aproximadamente 3 anos realizando os seus milagres, e depois foi necessário que ele voltou para o Pai. Mas ele deixou os ensinamentos para os seus discípulos. E ele então volta para o Pai. E é necessário que nós entendamos que nem sempre nós vamos ter pessoas nos ensinando, nos discipulando. A vida cristã é um movimento crescente, contínuo e infinito. Nós vamos crescendo dia após dia na presença do Senhor. Vai chegar um momento que nós vamos ter que caminhar sozinho. Daí vamos ter que aprender através da Bíblia Sagrada e através das nossas experiências. E não aprendendo somente das experiências dos outros. Então, o discipulado é algo de grande importância para a igreja na atualidade, para a igreja que está vivendo nesses últimos dias na terra. E dentro desta lição nós iremos aprender sobre o discipulado e a importância do discipulado. A introdução. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. Ou seja, o novo convertido ele chega na igreja, não tem conhecimento bíblico,
não conhece as doutrinas da igreja, não conhece o sistema que a igreja está regida, não conhece como procurar dentro de uma Bíblia Sagrada talvez algum texto. E é a importância do discipulado. Então, a forma que a igreja local desenvolverá, somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Então, a forma que a igreja local desenvolverá o discipulado na vida daquela pessoa, ela vai mostrar o caráter para o bem ou para o mal. O que é um discipulado? O termo discipulado, vem do discípulo, que significa aprendiz, que quer dizer aluno, que quer dizer seguidor, em hebraico que quer dizer talmidim. Isso vale tanto no âmbito secular como no âmbito religioso. Qualquer sentido deste termo se aplica ao cristão. Então, o termo discipulado vem da palavra discípulo, que quer dizer aluno, seguidor ou aprendiz, aquele que está aprendendo. Ponto de número 1. O discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Então, o ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, que é o ensino bíblico básico para o novo convertido, desenvolver-se espiritualmente, trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida. Dentro do discipulado, nós aprendemos, dentro da Bíblia Sagrada, instruções que vão valer para a nossa vida cotidiana e para todos os aspectos da vida. É de grande importância o discipulado. Na área espiritual, emocional e social. O discipulado vai abranger todas essas áreas na vida do novo convertido. Na área espiritual, na área emocional e também na área social. Então, o ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. E aparece também na lista dos dons da graça de Deus. Quando diz, lá em Romanos capítulo 12, o versículo 7, se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Meu querido, meu amado irmão, talvez você tenha o desejo no seu coração de um dia ser um professor de discipulado, de um dia ser um professor de escola bíblica dominical, de um dia ser um professor de um curso teológico. A Bíblia diz, em Romanos 12, 7, se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Nós precisamos se dedicar para que nós possamos ensinar a Bíblia Sagrada de uma forma clara, objetiva, para que os novos convertidos venham a ser pessoas de caráter bons dentro da igreja e na sua vida social. A grande comissão é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar e ensinai todas as nações, ou seja, façam discípulo de todas as nações, é mateteuo, que quer dizer fazer discípulo ou discipular. Jesus, ele não só pregou, como ele discipulou. Ele ensinou aos seus discípulos
a praticar, a viver uma vida piedosa. A prova disso que a Bíblia diz: tudo o que quer que os homens vos façam, façais vós também. Jesus, no seu ministério terreno, ensinou sobre o amor, sobre amar o próximo, sobre a ser bom, sobre a não pecar, sobre a praticar a justiça de Deus. Isso é o nosso dever como ensinador. Isso é o nosso dever como ministro da palavra do Senhor. Esse é o nosso dever, é a nossa obrigação de ensinar a todos aqueles que estão chegando de uma forma sem conhecimento da palavra de Deus. O discipulado não é uma opção. Lembre-se disso. É um mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. O discipulado não é uma opção, mas é um mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de todo cristão. Todos os dias nós estamos crescendo na presença de Deus. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou nós crescemos somente na graça ou só no conhecimento? Não. Quando nós crescemos na graça e não crescemos no conhecimento, nós ficamos deformados. Pedro disse: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem que andar em conformidade, crescer igual, tanto na oração, no jejum, quanto na palavra de Deus. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus capítulo de número 28 e o versículo 20. Que é isso, meu querido? Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessas palavras. Então, a doutrina dentro da educação cristã, a doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-lo. Nós não podemos desassociar a educação cristã. O que é a educação cristã? É a educação sadia, é a educação somente da palavra de Deus, a qual nós somos orientados, nós somos redimidos e nós somos guiados pela Bíblia Sagrada. Posso te dar um exemplo na carta do apóstolo Paulo, a segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, no versículo de número 14 e o 15, que diz assim: tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e de que foste assegurado, sabendo de quem o tem aprendido, e que desde criança sabe as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que desde criança sabe as sagradas escrituras. Isso é perseverar
na doutrina. É perseverar na palavra do Senhor. Então, o currículo de qualquer um dos nossos... Fala aqui na nossa lição que o currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos, ou seja, da nossa Assembleia de Deus, da nossa CGADB, consta diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, sobre o Espírito Santo e também sobre a Trindade, sobre os anjos, sobre os homens e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e também sobre a igreja. Dentro de vários cursos teológicos, nós temos todas essas matérias que fala sobre a Bíblia. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, com uma teologia prática e ética. Não só ensinou, mas viveu tudo na prática. Então, aquilo que os cristãos devem praticar no seu dia a dia, o ensino, que neste contexto pode se referir tanto à escola bíblica dominical, a cultos de terça-feira ou a cursos teológicos. Nós não podemos permitir que por pessoas cegas de entendimento, que por pessoas vazias de conhecimento, venha nos dizer que teologia não é coisa de Deus. Meu querido, teologia é o estudo sobre Deus. Nós temos que aprender sobre Deus. Como? Mergulhando na Bíblia Sagrada. Então, o ponto de número 2. O tripé do discipulado. A palavra comunhão e serviço. Essa trilogia, que quer dizer palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecoste. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e de todas as épocas a continuar valendo atualmente. Ponto de número 1, a palavra. A autoridade das Escrituras ela é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Uma Bíblia que permaneceu por mais de 2000 anos, aproximadamente, que foram escritos em épocas diferentes, em culturas diferentes, povos diferentes, aproximadamente por mais de 40 autores. Até hoje, ela subsiste. E a Bíblia deixa bem claro que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão na justiça, para a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Não resta dúvida de que esta palavra, ela é a fonte de sabedoria, de que ela vem do próprio Deus, Criador de todas as coisas. Então elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos, em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver e perceber que eles perseveravam nas doutrinas dos apóstolos. Atos, capítulo de número 2 e o versículo 42, a parte A. Isso quer dizer que
eles continuavam no aprendizado, somente sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseia tanto nas Escrituras quanto nas próprias experiências dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecoste receberam do Espírito Santo. Nós não temos Jesus em vida, mas nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. E Ele é quem nos ensina, é quem nos orienta através do que devemos fazer, através do que devemos andar, com quem devemos andar, o que devemos praticar. E Ele nos orienta através da Tua palavra. Eu costumo dizer que a Bíblia é o único livro no mundo a qual o autor está presente, que é o Espírito Santo. Quando nós lemos e não compreendemos, o Espírito Santo se encarrega de nos ensinar. Então, meu querido, na atualidade, nós não temos mais apóstolo em pessoas conosco, mas nós temos vários exemplos de homens e de mulheres de Deus, a qual são pessoas que têm caráter, são pessoas que levam uma vida mediante a palavra do Senhor. E esses devem ser o nosso exemplo. E nós não podemos deixar de perseverar na doutrina. A doutrina bíblica e ortodoxa, que é a palavra de Deus. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Comunhão. Atos de número 2, o versículo 42. Fala que os discípulos tinham tudo em comum. Primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora, eles tinham tudo em comum. Ter tudo em comum é partilhar da mesma crença. É comunhão. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A palavra grega koinomia, que quer dizer comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. Era estar presente com o mesmo sentimento. Isto é a palavra comunhão. Fala que no Antigo Testamento a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento de pessoa com o seu próximo. Isto está registrado em Salmo 133, e o versículo de número 1. E nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus. Isaías capítulo 48, versículo 8. Tiago também 2, versículo 23. E Moisés tenha falado com Deus face a face. Deuteronômio 34, versículo 10. Eles não provaram a mesma comunhão com Deus, como os crentes da nova aliança. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos da igreja, quanto o relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Esta é a verdadeira comunhão. Este é o verdadeiro sentido de comunhão. Estarmos todos reunidos em um só lugar, com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento, com a mesma unanimidade, que é glorificar, exaltar aquele que vive e reina
para todo sempre. A comunhão é amar uns aos outros, assim como Cristo amou a igreja. A comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de coinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas o termo não se trata de compartilhar algo, mas também de unidade. Unidade. Temos que estar unidos, uns para com os outros. E fala também dos mesmos afetos e sentimentos. A Bíblia diz que chorai com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Existe um momento que nós temos que chorar com aqueles que choram. E existe um momento que nós temos que se alegrar com os que se alegram. É isso que é o afeto. É o sentimento de amor, de carinho e de respeito uns para com os outros. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. A ponto que o texto nos diz que aqueles que tinham necessidade ou aqueles que tinham bens, vendiam os seus bens e repartia conforme aqueles que tinham necessidade. Isto é unanimidade. Isto é unidade, é união. O serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona na maioria das vezes ao sacerdote no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus não nos chamou somente para sermos crentes de banco. Não. Deus nos chamou para trabalhar na tua obra. Deus nos chamou para anunciar o reino de Deus aqui nesta terra, para ensinar as pessoas a tua palavra, para ser discipulador de pessoas. Hoje nós temos a responsabilidade de discipulador. Então, isto não é somente trabalho do pastor, não é somente trabalho do professor da escola bíblica dominical, não é somente trabalho do professor de discipulado. Não, é trabalho de todo aquele que conhece a palavra de Deus. Nós temos a obrigação de ensinar aqueles que estão chegando, que estão se integrando no rol de membro da igreja. Na igreja primitiva de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos. O trabalho dos apóstolos era ensinar a comunhão, o partir do pão e também ensinar as orações. É isso que Deus espera de cada um de nós, no cumprimento da grande comissão. Quero te lembrar algo aqui neste momento. Jesus chamou 12 apóstolos. E dentre os 12 apóstolos, ele chamou mais 72. E desses 72, ele pediu para que eles ganhassem o mundo. Pediu para que os apóstolos fossem para Jerusalém e ficassem lá, até que do alto fosse revestido de poder. E depois
saísse pregar o evangelho tanto em Jerusalém como Samaria e até os confins da terra. Hoje nós não temos mais os apóstolos, mas o confins da terra ainda está aí. E nós somos parte desta grande comissão. O discipulado e o crescimento sadio na igreja. A igreja ela precisa do processo de discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. O crescimento espiritual, o processo do discipulado, tem por objetivo instruir o novo convertido sobre vários aspectos da vida. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornam um novo amadurecimento na fé cristã. Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 3, o versículo 18: Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o crescimento espiritual sadio. Crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular. E ensinar a igreja de Éfeso. Formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Então, o processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Mas, para isso, nós precisamos entender que existe momento que a igreja ela vai crescer, mas através do discipulado. Como nós vimos aqui, Paulo não foi para plantar igrejas locais em Éfeso, mas para discipular e ensinar a igreja a formar, a treinar obreiros para a seara do Senhor. E ele ficou ali durante 3 anos. Os mais velhos têm a obrigação de ensinar os mais novos, de formar o caráter cristão dos mais novos, de educar os cristãos mais novos na Bíblia Sagrada, a formar obreiro, a capacitar jovens, a capacitar homens e mulheres de Deus para o serviço do Senhor Jesus Cristo e para o grande crescimento da obra do Senhor aqui nessa terra. Visando tanto o crescimento espiritual como o crescimento numérico. O exemplo da igreja de Antioquia, da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como grego. Os apóstolos de Jerusalém enviaram para lá Barnabé para discipulá-los. E ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Então Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Então eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. E assim, desde muito cedo na história do cristianismo,
a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros da igreja. Fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro da igreja. Vou te dar um exemplo muito claro. Fazer discípulo é aqueles que seguiram Jesus até os últimos dias da sua vida. Membro é aquele que está na igreja, mas por qualquer circunstância da vida, ele se afasta. O discípulo é aquele que aprende a genuína palavra de Deus. É aquele que aprende com o seu pastor. É aquele que aprende com os irmãos mais velhos. E ele adapta e ele adequada tudo aquilo que ele aprendeu e traz para a sua vida. Ele está aprendendo com aquele mais velho. Ele está seguindo o exemplo daquele mais velho. Este é o discípulo. É aquele que serve. É aquele que segue. É aquele que está sempre querendo aprender. É aquele aprendiz que não se cansa de aprender. É aquele aprendiz que está sempre ao lado de pessoas que têm entendimento. É a pessoa que vive querendo aprender sobre a palavra de Deus. Este é o discípulo, aquele que segue, aquele que aprende, aquele que persevera na doutrina. E não é aquele que somente vai lá para ouvir e ser edificado, ou ouvir e receber bênção. Então, a igreja, ela se preocupa, o cristianismo, ele se preocupa, desde os primórdios da igreja, a discipular novos cristãos para fazer a obra de Deus na terra e para visar o crescimento espiritual da igreja. Este é o objetivo do discipulado: formar pessoas, formar homens e mulheres para o crescimento do reino de Deus. A conclusão: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Com certeza. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante, porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais que é a Bíblia Sagrada. Então, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele tem interesse tanto no crescimento espiritual, como social, como na vida secular das pessoas. E ele deseja que todos cresçam, conhecendo o pleno conhecimento da verdade. E é por isso que ele não nos deixou sem nada. Ele nos deixou aqui para toda a humanidade o manual de vida para cada pessoa. Se nós quisermos ter uma vida produtiva, uma vida abençoada, uma vida com esperança, uma vida com fé, uma vida renovada, uma vida bem-sucedida em todos os sentidos da vida, tanto moral como espiritual, como financeiro, como na vida ética e como no crescimento da nossa vida toda. Nós precisamos estar alicerçado na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Nós temos o dever de aprender com aquele que sabe ensinar, que é Jesus Cristo. Ele deixou aqui
os seus ensinamentos. Cabe a mim, cabe a você, a mergulharmos dentro deste rio, dentro deste mar de grande profundeza de conhecimento, que é a palavra de Deus. Nós aprendendo a Bíblia Sagrada, nós vamos aprender a discipular as pessoas. Nós vamos ensinar as pessoas a ter uma vida sarada da vontade de Deus. Na vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos os queridos e amados irmãos que nos assistiu, que nos acompanhou através desta live. A nossa querida irmã Érica e Rodrigo, que Deus te abençoe. Nossa querida irmã Joana Marinoni, nosso irmão cooperador Ricardo, também Ricardo Luiz Camargo, a irmã Sirlene, nossa querida irmã Ivonete Magalhães, nosso pastor Valdecir e todos aqueles que não deixaram aí o comentário, não deixou o seu nome. Que Deus venha te abençoar de uma forma poderosa e que neste domingo venha ser um domingo de paz na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Rogo as orações dos irmãos ao meu favor e também ao favor da minha família. Que Deus venha estar te abençoando em nome de Jesus.